Muito bom receber você aqui com a gente no nosso canal. Hoje é o nosso 11º encontro semanal, onde a gente está aí estudando um tema muito legal, que é o nosso relacionamento com Deus. Como é que está seu relacionamento com Deus? Está conseguindo aprender? Alguma coisa já mudou na sua vida? Notou alguma coisa que precisaria ser mudada? Como é que está? Como é que está isso? Muito bom, obrigado pela presença. Tenho certeza que esse estudo será conduzido por Deus e seremos todos abençoados. Iremos crescer na confiança e no nosso relacionamento com Deus. Esse é o momento também de você compartilhar aqui esse vídeo, mande aí para todo mundo aí da sua comunidade, seus amigos, sua família, sua rua, teu grupo de WhatsApp, todo mundo que você conhece, manda lá, porque é o momento a gente vai aqui partilhar a palavra, vamos estudar algo bem legal, algo que tenho certeza que a gente vai aprender, não é? E vamos entender por que isso serve, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje em dia. Eu não estou aqui sozinho, você sabe, a gente tem aqui os nossos amigos que são convidados, eu queria apresentá-los para vocês aí nesse momento. Meus amigos, Maria, tudo bem, Maria? Seja muito bem-vinda. Prazer, obrigada. Você está sempre aqui conosco, né? Eu acho que é a terceira ou quarta vez? Segunda. A segunda só? Que bom. Tenho certeza que a gente vai aqui bater um papo bem legal, vamos aprender coisas juntos aí. Coisa da Bíblia é Não, é muito bom. A gente vai crescer, né? O objetivo aqui é a gente aumentar a nossa confiança. Você está bem, né? Bem, graças Você é a membro Deus. aqui da Igreja do Bosque, né? Sim, sou Bastante tempo. desde 2002, quando viemos para cá. Legal. Aí as crianças estudavam aqui, a gente ficou. Foram embora e a gente ficou. Muito bom. Muito bom. Vou ter você. A Maria, gente, é uma das queridas aqui da nossa igreja, colaboradora, está envolvida em um monte de coisa. Quem nos apoia, está sempre. E está aqui hoje nos apoiando. Né? Obrigado, obrigado, viu? Prazer. Junto de você e de mim está aqui meu amigo Isaías. Você está bem, Isaías? Graças a Deus, um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Doutor Isaías. Jamais, jamais. Cara, obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Vai ser legal aí ver aí da perspectiva jovem, o que o jovem enxerga sobre esse assunto. Eu sei que você teve aí um momento aí que você sentiu isso na pele, você e sua família recentemente, né? Sim. A gente não vai falar exatamente sobre isso, mas a gente vai tirar aí alguns ensinamentos, a gente quer ouvir você sobre isso também, tá bom? Obrigado pela presença, viu? Deus abençoe você aí, a sua caminhada. Você é aqui do Bosque também, né? Não mora em São José, né? Não, fala um pouquinho, não por onde você anda, o que você tem feito? Atualmente, minha carta nem mais está nessa igreja, né? Eu sou da igreja de Barão Geraldo, lá de Campinas. Conheço a igreja bacana, hein? Nossa, eu eu fui gosto lá. muito de lá, tenho muito carinho, mas é impossível negar que eu tô aqui desde 2002 também, crescido aqui, amo essa igreja de paixão e é sempre uma alegria imensa receber o convite de participar aqui com vocês. Você é aluno lá da Unicamp, é isso? Exatamente, faço engenharia da computação na Unicamp, né, meu curso principal, e acabo fazendo também algumas matérias de ciência da computação para tentar formar com os 2 diplomas aí. Que legal. Deus abençoe você, viu, aí na sua caminhada e que você continue aí também servindo a igreja, servindo a Deus, servindo a comunidade. A gente vai aqui começar aqui o nosso assunto, mas antes a gente precisa pedir a condução divina. Não é isso? Vamos orar? Você pode fazer uma oração, Maria, pedindo aqui o Espírito Santo nos conduza? Por gentileza. Grande Deus, querido Pai, louvamos e adoramos o teu santo nome. E te agradecemos demais por estarmos aqui para estudar a tua palavra. E nós pedimos que o mesmo Espírito que inspirou os grandes homens do passado a escrever a tua palavra, que possa nos inspirar e que possamos aprender essas lições e colocar em prática. E que a nossa vida seja uma contínua comunhão contigo, um contíguo andar contigo. Eu te peço, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nestas 13 semanas que a gente vai abordar esse tema, hoje é a 11ª semana, né? Mas a gente já passou aqui por algumas coisas interessantes, né? Falamos sobre a palavra, qual a importância de estudar a Bíblia, né? Pensando que o foco do tema central é relacionamento com Deus, né? Como a gente faz para ter o nosso relacionamento com Deus em crescimento, ativo o tempo todo, né? E a gente viu ali alguns passos, né, gente? De como que a gente faz para a gente ter esse relacionamento. Estudar a palavra de Deus, a Bíblia, né? A gente aprendeu sobre dicas de como fazer isso, foi legal. A importância da oração, como orar, né? E por qual finalidade. Como fazer para desenvolver e manter a fé, confiança nas promessas, né? Tanta coisa bacana, né? Mas hoje o tema ele é interessante, porque assim,
a nossa vida muitas vezes não é fácil. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Hoje a gente vai falar sobre tribulações, aquelas coisas que aparecem muitas vezes sem aviso na nossa vida, que nos tira o chão, que nos tira a alegria, que nos tira a paz e que coloca muitas vezes uma interrogação. Por que isso está acontecendo comigo? E aí, quando a gente tem que falar sobre o relacionamento com Deus, né? Quando acontecem essas coisas, as tribulações que nos afetam, as agressões, as coisas que nos machucam, será que isso muda o nosso relacionamento com Deus? Será que a gente pensa assim, a culpa é dele? É por isso que... Ou será que ele é um apoio, alguém que eu possa confiar? A gente vai entender como é que é isso, como é que a gente equilibra isso. Por que muitas vezes a gente sofre esse tipo de agressão, tribulação, mesmo sem ter culpa de nada, não é? E vamos tentar entender aqui o que a gente aprende com isso. Bom, primeiro passo, a primeira coisa é que a gente está num mundo que, por ser afetado pelo pecado, essas coisas acontecem. É comum. Toda vez que a gente liga a TV, ou abre, né, a internet para ver as notícias, 90% ou mais é só coisa ruim. Não é só coisa ruim, não é? Eu costumo dizer que nós estamos numa guerra. Uma guerra espiritual e física também. Ellen White fala que se os nossos olhos fossem abertos, nós veríamos assim os anjos lutando fisicamente. Então, em uma guerra sempre sobra estilhaço. E esses estilhaços nos afetam em algum momento da vida. Essas tribulações são estilhaços. Exato. Da guerra. E a forma que a gente responde a essas agressões define como é que está a nossa fé, a trajetória da nossa fé. Será que eu confio em Deus de verdade, a ponto de ficar em paz quando a coisa está feia para o meu lado? A gente vai olhar a partir de agora para alguns episódios da palavra de Deus, da Bíblia, de pessoas ou de situações que aconteceram em que esse tipo de coisa apareceu, tribulações. E é bem legal hoje, né? Que a gente vai ver ali qual que foi a reação do ser humano, onde que Deus entra e qual que é a resposta e qual que é o aprendizado. Primeira coisa, o primeiro tema que eu queria abordar, a primeira história, está lá em Marcos, no capítulo 4. Aquele episódio legal, aquela história de que Jesus acalmou a tempestade. Haviam tido um dia cheio, um monte de atividade, Jesus e os seus discípulos, eles entram no final do dia num barco, não é isso? Num barco. E aí quando eles entram no barco, Jesus estava tão cansado que ele dorme. Ele adormece ali em algum lugar do barco, no cantinho. E aí a palavra diz lá em Marcos capítulo 4, a partir do verso 33, de 35, que se levanta repentinamente uma tempestade. E aí aqueles homens num barco, numa tempestade, eles ficam desesperados, porque o barco ia afundar. Uma tempestade terrível, escuridão, e Jesus estava dormindo. E aí o que acontece? Eles começam ali a tentar acordar Jesus. Mestre, você não está vendo o que está acontecendo? A gente vai morrer todo mundo, você está aí tranquilo, acorda, o que a gente vai fazer? Aí quando ele acorda, ele fala assim, o que está acontecendo? A tempestade? Aí ele... Para tudo, para. Não eles, a tempestade, acabou. A mansidão, assim, repentina também. E aí ele fala assim, amigos, que fé é essa? Eu estou com vocês. Eu queria fazer uma pergunta aqui para começar com a Maria. Nesse relato bíblico aqui, dessa pergunta que Jesus faz, né? Como assim vocês não têm fé? Por que vocês não têm fé? Às vezes a gente se vê numa tempestade repentina, né? Às vezes a gente corre o risco de esquecer que Deus está com a gente, Maria, e a gente se sente em risco, achando que Ele não está com a gente. Sim, muitas vezes. Só lembrando, lá no passado, quando Adão e Eva pecaram, qual foi o primeiro sentimento que eles tiveram? Medo. O medo nos ajuda a livrar de uma situação, mas também pode nos afundar. E é justamente o que aconteceu com eles. Eles eram, todos eles, a maioria deles eram pescadores, experientes no mar, mas o medo tomou conta deles de tal maneira que eles esqueceram que Jesus estava com eles.
Então, esse emaranhado de sentimento que nós temos é traiçoeiro. Então, muitas vezes, a gente pensa que a gente confia totalmente em Deus, em Jesus, mas quando na hora H, a gente mia. Quando vem as peripécias, a gente... oh, meu Deus, até quando? Até quando eu vou aguentar isso? Então, eu preciso me relacionar com Jesus a cada dia. E eu preciso ter na palavra as promessas que ele fez, total confiança. Porque quando eles reclamaram para Jesus, eles estavam pondo em dúvida o caráter de Jesus. Senhor, nós estamos aqui quem ele era, né? Contigo, o poder dele, depois em dúvida, né? E muitas vezes os seres humanos dizem a mesma coisa. Se Deus é soberano, por que ele não impediu? Mas ele sabe tudo. Eu preciso depender dele, eu preciso confiar plenamente em sua palavra. E também, só que isso vai desenvolvendo. Veja aqui o verso para memorizar, que vem assim uma sequência. Primeiro você tem, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Sim. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Sim. Então, é um caminhar. Cada dia com Deus. Então, e vai acontecer de você dar os escorregões da vida. Você chorar, você questionar. E não é pecado você questionar, mas de uma maneira assim, de ouvir a voz de Deus. E ele pode falar através de um amigo, através de uma meditação que você lê, através da lição também. Sim. Então, Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, ele está disponível. E às vezes a gente recorre a tentar resolver, né? Porque os discípulos, eles remaram, eles estavam tentando se salvar, mas quando não tinha mais jeito, então eles recorreram. Só que não é legal isso. Eu tenho que primeiro buscar a Deus, e aí as coisas vão amenizando. Porque tem coisas que você consegue resolver, mas tem coisas que não está na nossa alçada resolver. Então, a gente precisa a cada dia mais aprender a confiar. E Jesus estava no barco com eles, né? Estava ali junto, estava do lado, estava passando junto com eles, né? Eles não estavam sozinhos. Quantas vezes Jesus não fez milagres juntos deles? Então, é verdade. Mas a gente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Isaías, assim, a gente tem aí a expectativa de que quando Jesus voltar, né, a Bíblia nos fala disso, os problemas findarão, o mal não existirá, a vida será eterna, não teremos mais problemas. Isso ajuda a gente a enfrentar os desafios de agora? Saber, né? Saber disso ajuda? É uma pergunta interessante, né? E é uma experiência bem diferente, né? Para quem não sabe, recentemente eu acabei perdendo meu avô, né? É uma perda que todos nós sentimos muito, minha família acabou sentindo muito, mas a gente começa a pensar, né? Pô, que interessante, que legal. Vai ter um dia que nada mais disso vai acontecer, mas como isso resolve minha situação hoje, né? O que isso muda? Eu queria estar com meu avô presente aqui hoje, não queria ter que esperar. Sim. E tem 2 capítulos da Bíblia que eu gosto muito deles, provavelmente são os meus capítulos favoritos assim da Bíblia, que eles retratam a vida cristã, a caminhada cristã. O primeiro seria 2 Coríntios 4, né, que Paulo explica muito sobre toda essa questão de sofrimento, como que a vida passa por esses momentos de tribulação, mas ele finaliza que o nosso foco não deve ser de forma alguma as coisas que a gente se vê, mas sim as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Sim. Então, esse momento na caminhada cristã de você saber que, pelo menos vou ver o meu avô de novo, é sim um ponto importante, faz parte do crescimento espiritual como um todo. Mas, além disso, um ponto a mais, eu acho que completa melhor essa resposta, é justamente João 16 e 17, né? Que conta, é uma oração feita por Jesus, ali momentos depois da última ceia, que ele ora, tanto por ele, quanto pelos discípulos, quanto pelas pessoas que vão descobrir o evangelho por meio dos discípulos. E toda essa oração retrata muito bem várias etapas da nossa construção, nossa caminhada cristã, e ele destaca que nesse processo,
ele traz uma alegria, uma satisfação, um reconforto, não lá no galardão, não lá na última volta, mas é presente hoje. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa esperança, nós sabemos, no dia, no retorno, na ressurreição, eu verei de novo meu avô, esse processo, essa construção natural da fé cristã leva a trazer esse conforto hoje. Não estou dizendo que vai ser um processo fácil, não estou dizendo que todos os dias vão ser iguais, mas ter esse processo, ter Deus para nos ajudar, e esse processo de construção em fé, ajuda a nossa vida a ser mais fácil atualmente. Dá paz, né? Da segurança, da esperança. Acho que essa palavra, né, Maria, esperança, ela é forte nisso. A gente olha para frente e pensa assim, um dia as coisas serão como antes. Melhores até, porque não terá fim. Olha que coisa boa, né? E quando você olhar ali pro irmão Luiz, o vô Luiz, ele vai estar novão, com saúde, vai fazer coisa com você que talvez vocês fizeram lá quando você era pequenininho, né? Ele já tinha uma idade ali, né? É isso, né? Sim, Maria. Posso ler um parágrafo sim, aqui? Sim. Os que confiam nas palavras de Cristo e entregam o coração aos seus cuidados e sua vida, a sua orientação, encontrarão paz e tranquilidade. Oh. Então, em meio, pode vir as tribulações, mas se nós confiarmos, está garantida a paz e a tranquilidade. Um sujeito da Bíblia que a gente tem que tirar o chapéu é um tal de Jó. Vamos falar um pouquinho dele? O livro de Jó é um livro incrível, né? Um sujeito que o problema caiu na vida dele de paraquedas, né? E ele enfrentou com uma maturidade cristã, podemos dizer, né? Assim, de quem serve a Deus e confia, mesmo sem enxergar, né? Mas ele tinha certeza, mesmo sem enxergar. Né? Só para contextualizar, ele era um sujeito rico, muito rico, talvez o mais rico de sua época. E aí, numa reunião que aconteceu no céu, em algum lugar, está aqui no livro de Jó, no comecinho, em que Deus recebe seres de vários lugares, né? O representante do planeta Terra foi aquele que era o príncipe do planeta Terra na época, antes de Jesus vir e resgatar, que era o próprio inimigo. E aí Satanás foi lá e falou assim, na verdade Deus falou para ele, e aí, como é que tá lá a Terra lá? Tá legal? Tá tudo certo? Tá tudo bem, tá tudo organizado. E Deus falou, e o Jó lá, como é que ele tá? Ele serve você ou serve a mim? Daí ele já veio, né, com a acusação, o Jó, ele tem interesse, né, porque ele tem tudo, tem uma família bonita, é rico, tem saúde, tem tudo que ele precisa, é respeitado. Por interesse, ele te serve. E aí Deus permitiu, tá bom, então vai lá e prova, vamos ver se isso é verdade ou não, né? Que prova aquele homem passou, perdeu tudo, só não perdeu a vida, né? E a esposa, né? Mas não perdeu a fé, quase perdeu a fé. Mas que Deus conhecia, né? Deus conhecia o caráter. Um homem justo, que tinha Deus em primeiro lugar na sua vida, que foi acometido por uma injustiça, ele não tinha culpa. E poderia ter colocado em xeque a adoração dele. Ele poderia dizer assim, realmente Deus não me ama. Realmente ele não está comigo, porque como pode? Se eu fosse ele, eu ia pensar isso, do jeito que eu sou hoje. É fácil a gente olhar para a história depois que ela já aconteceu, né? E dizer, não, faria igual. Não faria, não. Ele era diferenciado. A adoração de Deus, ela não pode ser movida a benefícios. Eu não sirvo a Deus por aquilo que ele me dá, mas eu tenho que servir a ele por aquilo que ele é. Mesmo que ele não me dê, ele continua sendo, e eu tenho que tê-lo como Deus. Queria fazer uma pergunta aqui pro Isaías, nessa linha. Servir a Deus quando tudo vai bem é fácil. Mas e quando a coisa não vai bem? Quando eu não tenho aquilo que eu queria, quando eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho um problema, como é que fica essa situação da minha fidelidade a Ele, da aliança? Será que eu continuo firme? Cara, dá alguma dica aí, cara. Assim, até pensando no que vocês passaram agora, em algum momento você talvez questionou a Deus? Pode abrir seu coração, cara, se você se sentir à vontade para isso, mas fale um pouquinho sobre isso. Claro. É muito interessante, né, ver essa visão de sofrimento, essa visão da história de Jó por si só, que antes era o homem mais rico do Oriente, é descrito, como você mesmo observou aqui, e acaba perdendo tudo,
E depois de tudo isso também é restaurada, Foi tudo restaurado. passa por esse processo de sofrimento, que não foi fácil, de forma alguma foi fácil. Tendo essa visão, nós entendemos que esse processo de restauração, né, que retorna não só os bens, que é o que muita gente mais presta atenção, mas a fé de Jó também voltou muito mais forte depois de passar por tudo isso. O caráter de Jó é, de certa forma, o ponto principal dessa história que nós devemos analisar, e agora trazendo isso para a aplicação mais próxima da pergunta, de fato é muito difícil, né? Não posso falar que esse é um processo fácil, não posso falar que hoje você começa na sua caminhada e tudo vai ser mais fácil, você vai conseguir passar por qualquer aprovação com a mesma força, mesma resiliência de Jó, porque isso não é verdade. Mas o que eu posso afirmar é que toda a nossa lição, essa lição, vem construindo, né, cada uma dessas semanas, qual que seria o passo a passo para passarmos por isso. Deus não deseja, de forma alguma, o mal para a gente, tanto que Jesus mesmo destaca em Lucas 11 que os pais aqui da terra querem dar coisas boas para os seus filhos. Deus também quer dar só o de melhor, que Ele é muito melhor que qualquer pai aqui na terra para nós, mas muitas vezes nós não temos fé necessária para recebermos isso. Os processos de sofrimento, de provações que passamos, por mais que sejam difíceis, são necessários, de certa forma, né? São processos, são pontos importantes da caminhada para o fortalecimento da nossa fé. Se nossa fé fosse maior desde o começo, não seria necessário passar por isso. Mas por termos que desenvolver esse músculo da fé que passamos, então, talvez o triste conselho, mas espero que também reconfortante para pessoas que, como eu e minha família, passaram por isso, é fazer o que estamos aprendendo durante esse processo, durante essas semanas, sim, né? sim. Quanto mais de azeite você tem para queimar, e quanto mais contato com você tem, quanto mais próximo você está de Deus, mais fácil, né? No caso, ou melhor dizendo, menos difícil vai ser passar por esse processo. Não vai ser fácil de forma alguma, mas Deus, como dito aqui pela irmã e amiga Maria, traz paz e tranquilidade que conforta o nosso coração nesse momento, né? Maria, mesmo assim, a gente enxergar, e o exemplo dele, ele não entendia por que ele estava passando por aquilo, e ele não conseguia ver como que aquilo ia terminar. Uma coisa ele tinha certeza, né? Que ele veria Deus. Ele tinha certeza que no final o Redentor iria se levantar. Meu Redentor vive, né? Nossa, Que coisa fantástica, né? Essa fala dele é maravilhosa. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, ele não tinha a Bíblia. Ele não tinha as lições, ele não tinha o espírito de profecia que nós temos. Veja só quanta coisa nós temos. Esses exemplos que nós estamos estudando é assim um incentivo para a gente confiar cada dia mais, desenvolver essa fé. A princípio, a fé vem de Deus, mas à medida que eu me relaciono com Ele, vai aumentando a minha confiança. Então, Jó, assim, mesmo depois que eu morra, eu sei que Ele vai me ressuscitar. Então, essa é a confiança que nós precisamos desenvolver. Não é fácil. Imagine só, Jó perdeu todos os filhos. E aí, às vezes, a gente critica a esposa dele, porque pediu, amaldiçoa seu Deus e morre. Mas ela também perdeu. Imagine perder todos os filhos. Sim. Nora, genro, neto, perdeu tudo. E eles tinham uma vida assim estável. Eles tinham poder aquisitivo, eles tinham a sociedade, e aí de uma hora para outra perde tudo. Aí vem os amigos ainda culpando. Misericórdia, foi um teste assim, eu não sei se a gente aguentaria. Mas depois de tudo, aí o final da vida dele, eu falei assim, eu conhecia Deus por falar, agora eu conheço. Vivendo, e é isso que Deus quer de nós, nos conhecer, nós caminharmos tão próximo dele que possamos dizer a mesma coisa. Agora eu conheço pessoalmente. Talvez ele nunca na vida tenha entendido o porquê daquilo tudo, né? Mas ele tinha fé porque ele tinha relacionamento com Deus, né? E aí a gente vê o resultado depois, ele teve tudo em dobro. E mais. O texto, ele mesmo fala, ele acreditava na ressurreição. E é importante a gente falar disso aqui um pouquinho, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele acreditava, e o livro de Jó foi o primeiro livro escrito na palavra. Ele está em uma ordem aqui que não é a ordem que
em que foi cronológica que as coisas foram escritas. Moisés é o escritor do livro de Jó. E escreveu essa história muito provavelmente antes do Pentateuco que ele escreveu, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Logo no primeiro livro da Bíblia, vamos dizer assim, o livro de Jó, ele fala isso, né? De uma vida por vir, uma vida física, uma ressurreição. É importante a gente falar um pouquinho disso, né? Porque ele acreditava nisso e ensinou sobre isso. E a gente precisa acreditar nisso também. De quem que ele aprendeu isso? Pois é. Eu creio que do próprio Cristo. É. Porque não tinha escrita, então Jesus falou para Adão, e foram passando, a mente deles era muito melhor que a nossa, e guardava e ia passando de geração em geração. Então, à medida que ele foi recebendo, ele foi interiorizando e ele foi vivendo isso a tal ponto que ele dizia, não, se morrer, tudo bem, eu creio que Jesus vai me ressuscitar. O livro de Jó, ele tem, quer ver quantos capítulos? 42. 40 e bolinha. Isso aí ele fala no capítulo 19 da história dele, né? É ali no meio ali do rebuliço da vida, ele fala assim, olha, mesmo que eu morra, é isso que ele está falando aqui no capítulo 19, né? Onde está esse verso. Ele acreditava que o Redentor vive e daria para ele, em algum momento no futuro, a vida novamente. Corpo físico, né? Ressurreição e a devolução de tudo aquilo que tinha sido tomado dele, né? Ele está esperando isso até hoje. Está esperando isso até hoje, né? E aí uma pergunta para você de novo. Cara, vamos falar um pouquinho de novo do seu luto, né? Esse tipo de promessa traz um conforto para o luto? Ah, com certeza, né? Eu vejo, principalmente minha avó e minha mãe, que eu também, que a gente ia acompanhar muito de perto todo o processo de internação, participávamos da escala. E nos momentos mais finais, né, da vida do meu avô, nossa oração era principalmente para que meu avô não sofresse, porque já estava alguns meses designado, assim, e perdão, tô nem falando direito. Desenganado, estava sem esperança de poder sair dali, né? E isso é tão importante, né? Isso é tão difícil, porque ao mesmo tempo que eu tenho hoje essa fé, que ainda verei meu avô ressurreto, traz essa pequena alegria, né? Esse momento, tipo... de olhar lá na frente e sentir, exato. É só uma separação rápida, né? E vou ver meu avô sem todo esse sofrimento, sem todas essas doenças que ele viveu. A Bíblia, né, destaca muito bem que o sofrimento vai continuar existindo até o retorno de Cristo. Ninguém vai viver uma vida nessa terra sem sofrimento. Não é um processo fácil. Paulo sofria com o espinho na carne dele. E Jesus mesmo fala, quando cura o cego de nascença, que foi necessário isso para que fosse manifestada a glória de Deus. Muitas vezes nós passamos esse sofrimento. É um processo difícil, mas Deus usa esse processo para mostrar sua glória, para nos usar de forma melhor, que sem sofrimento não seríamos usados dessa forma. Não é Deus que manda o sofrimento de forma alguma, não, mas o sofrimento nos permite ser usados de forma melhor. Né? Sim. Deixa eu pedir licença para vocês para falar com quem está em casa agora, quem está assistindo. Eu já perdi alguém importante para mim. Aqui, todo mundo aqui que está aqui com a gente aqui no estúdio já perdeu alguém. Você que está em casa, está assistindo, certamente já perdeu alguém que hoje faz falta, né? Creia nisso que a gente está falando aqui, tá? Isso é real. Na volta de Jesus, os nossos queridos voltarão à vida e a gente vai viver eternamente. Fale sobre isso, ensine sobre isso, dê essa esperança para as pessoas. Mostre Jesus para as pessoas, pois é Ele que vai fazer isso. E para a pessoa receber isso, ela precisa saber disso, saber dessa bênção que é acreditar em Jesus. Jó, né, amigos, voltando aqui, ele acreditava nisso, né? E hoje ele está no pó da terra esperando isso acontecer, né? Em breve isso vai acontecer, né? E para ele foi tão rápido, né? A espera é o tempo de uma vida, né? Ele está ali, sei lá, há 4.000 anos, 3.000 anos talvez, por aí, esperando isso, nem sabe. Para ele vai ser um piscar de olhos, né? Porque a Bíblia fala que o sono da morte é como uma noite bem dormida, e quando você está bem cansado. Você deita e já acorda, nossa, mas já passou. É isso que vai acontecer. Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas aqui mantendo ainda aqui no nosso foco de tribulação. Agora vamos entender aqui como que a Bíblia faz para nos ajudar nisso. E aí a gente vai lá para o Novo Testamento,
lá para um momento terrível na vida dos discípulos de Jesus depois da morte de Jesus. A expectativa do mestre era do mestre ser o Messias que iria trazer a libertação daquilo que eles viviam naquele momento, né? Mas só que o reino que Jesus estava pregando era um reino diferente, um reino futuro, né? É um reino espiritual, né? E eterno, não algo momentâneo para tirá-los de um problema, de uma aflição momentânea, né? E eles não entendiam isso, né? E aí Jesus morre na cruz, ressuscita e se encontra, depois de ressuscitado, com dois dos discípulos, não sei quais eram esses discípulos, se era um daqueles 12, se era algum dos outros discípulos que acompanhavam, né? Que tinham muitos mais discípulos que só aqueles 12 ou 11 nesse momento que eram mais próximos, né? E eles estavam indo em direção a um vilarejo chamado Emaús, era uma caminhada talvez de um dia todo, né? E Jesus se aproxima deles, né? Está lá em Lucas 24, essa história. E é incrível, né? Que eles estão ali tão chateados, tão decepcionados, tão tristes. E Jesus chega para eles, companheiros, o que está acontecendo com você? Não, eles falaram ali, assim, mas peraí, ele podia ter feito um milagre, né? Fala assim, não, sou eu, olha aqui, tuf, né? E não, o que ele fez? Ele começou a falar dos ensinos bíblicos que falavam sobre ele. Deu um estudo bíblico completo para eles. Desde Moisés, né? Olha o jeito que ele usou para um conforto. Não foi fazendo um milagre de forma que eles o reconhecessem. Oh! Não, mas fez eles entender tudo aquilo que havia acontecido. E eles entenderam. Depois, quando eles chegaram lá no destino final e eles foram comer, quando eles viram Jesus abençoando o pão do jeitinho que ele fazia, é ele! E daí, puf, ele sumiu. Que coisa fantástica. Você que falou por último, ou foi a Maria? Foi você que falou por último, né? O Isaías. Então queria que você comentasse sobre isso. Por que essa decisão de Jesus abrir a Bíblia, né? Para falar com aqueles discípulos desanimados, em vez de simplesmente fazer um milagre, ou dizer, sou eu que estou aqui, né? Pega na minha mão, né? A Bíblia é importante para a gente, é uma base que a gente possa se segurar e se apegar para nos ajudar com essas questões emocionais que a gente vive aí, de essas tempestades emocionais e até as espirituais. A Bíblia é o fundamento onde a gente pode ir com segurança e aprender e de lá sair esperançoso. Com certeza. A Bíblia é fundamental para a nossa fé, né? O estudo da palavra pelo uso do Espírito Santo. E a Bíblia é a forma que a palavra chegou para nós até hoje. O mais interessante dessa história, né, dessa caminhada, desse momento da vida de Jesus, é que Jesus, o maior mestre que já teve, o tempo todo tem o propósito de ensinar e ensinar tanto os discípulos que nesse momento estavam super necessitados, quanto nós hoje, como lidar com essas situações, né? Na vida de Jesus, em todo o seu processo aqui, seu trabalho nessa terra, ele fez muitos milagres, mas os milagres tinham caráter de meio. Muitos viam os milagres e criam em Jesus por meio deles. E ao mesmo tempo Jesus repreendeu pessoas que foram atrás dele simplesmente pelo pão que ele multiplicava, porque estavam pelo milagre em si, não pelo Salvador. No benefício de estar perto. Exatamente. Um jeito mais fácil de explicar isso é como, por exemplo, você está fazendo um churrasco, você está na churrasqueira, um grande fogo, assim, aquela labareda é ótimo para iniciar o fogo, mas lá no meio do churrasco já não é tão interessante, não faz tanta diferença, porque o que realmente importa... Churrasco de carne vegetal, né? Exatamente. Legumes. Abacaxi, é gostoso. O abacaxi é bom, hein? Tá, mas segue com o churrasco. É a brasa, né? Que é aquele calor. O conceito, né? Tá. Exatamente. Sim. É só hipotético. Sim, né? Mas, nesse momento, Jesus mostra que o que os discípulos estavam precisando era desse ensinamento, era desse momento de entender como que eles lidariam com esses momentos de dificuldade, de tribulações futuras, e justamente nós. Existem milagres hoje e naquela época. Jesus fala conosco, mas nos momentos de tribulações nós não podemos pensar que vai ser um milagre, algo extraordinário que vai te tirar, porque para a construção da fé é necessário relacionamento, é necessário estudo, é necessário todo esse processo de construção que Jesus queria mostrar para os discípulos.
Muito bem. É legal nesse tema, né? É bem legal. A gente aprende coisas assim, a gente tira assim, nossa, como que eu nunca tinha percebido e visto isto? Mas que bom que a gente está aqui para isso. Maria, vamos lá. Às vezes a gente não entende as coisas, né? A gente não entende as coisas e a gente precisa ter fé de que um dia a gente vai entender, né? Às vezes a gente pensa que algumas coisas deveriam acontecer com a gente e elas não acontecem, e outras coisas acontecem, né? É a soberania de Deus, né? Ele sabe o fim desde o princípio, né? Como é que a gente faz para confiar de que... Como é que a gente faz para ter paz e confiança de que Ele está no controle e é melhor que Ele esteja no controle do que ser do meu jeito? A gente vê só o micro, Deus vê o macro, e Ele está no controle do macro e do micro também. Então, nós precisamos cada dia mais desenvolver essa confiança. Onde que eu vou aprender isso? Na palavra de Deus. Veja só, Jesus começou a mostrar textos para os dois amigos lá do caminho de Emaús, textos que falavam sobre a vinda dele, o sofrimento, a morte, ressurreição. Então, eles queriam um governador, um imperador que tirasse eles do contexto que eles viviam. Mas Jesus vinha trazer algo muito melhor. E aí, quando eles voltaram, eles nem comeram, voltaram, eles falaram assim, como nós não vimos isso? Ardia no nosso coração aquilo que ele falava. Por quê? Porque fazia todo sentido. Muitas vezes nós precisamos, muitas vezes não, todas as vezes nós precisamos do Espírito Santo para abrir a nossa mente. A nossa mente é muito finita para ver a grandiosidade de Deus. E Deus está disposto a se revelar tanto quanto eu consigo captar. Então, o problema não está em Deus se revelar, o problema está em nós. Nós não aguentamos. Lembra daquele episódio de Moisés, quando desceu do monte, teve que pôr um pano no rosto? A gente está com medo dele, que ele está muito brilhante. Por quê? Porque ele estava muito brilhante, estava muito perto de Deus. Então, o segredo é esse, é o caminhar. E esses dois, depois que viram não, Jesus foi explicando para eles, falou assim, puxa, como que nós não vimos tudo isso? E aí eles nem comeram, voltaram correndo de novo. Então, o segredo nessa lição é caminhar com Cristo. Todos os dias, mesmo não vendo o que vai acontecer, mesmo lembra da Maria, quando ela estava no sepulcro, ela não viu Jesus, porque as lágrimas embaçaram a vista dela de ver Jesus ali do lado. Assim foram eles também, acho que estava assim, a mente deles estavam tão tristes por Jesus ter morrido, que eles não conseguiam entender. Então Jesus veio mostrando, assim, puxa vida. Então, isso é maravilhoso. E quando a gente estuda, e Deus se mostra, Deus se revela através da sua palavra. Então, sim, é importantíssimo o estudo, a oração, a comunhão. Isso é maravilhoso. Quando a gente estuda a palavra, quando a gente busca sobre essa temática na palavra, a gente aprende que muitas vezes a gente tem que passar por essas tribulações para o nosso próprio crescimento. Sim. Para criar casca, como se diz, né? Pra gente, porque quando surgir uma prova maior, você pensa assim, peraí, mas ele já esteve comigo naquela outra, ele vai estar, porque sim, ele continuou comigo, ele está comigo. E à luz da palavra, do ensinamento bíblico, é importante isso, porque entender isso, à luz, né? Por que a gente sofre as tribulações? Qual o motivo disso? A gente sabe que é o pecado, né? Mas a gente sabe que Deus usa também as tribulações para moldar o caráter, né? Para manter aqueles... Tirar as arestas, nos purificar o coração, né? Nos fazer pessoas humildes, né? Entender? Eu sou ser humano, eu não consigo, eu sou tão frágil, o viver é frágil, então eu preciso de Deus, né? Obrigado por esse nosso papo, foi tão enriquecedor, aprendi bastante, passou rápido. Acabou o tempo, né, produção? Acabou o tempo. Né? A produção fica com o reloginho. Obrigado, Isaías. Deus abençoe você, viu? Continuamos juntos aí. O projeto de vida segue, tá bom? Até a eternidade, tá bom? Não para, né, Maria? Estudando mais e mais, aprendendo. Obrigado também, viu, Maria, por ter estado conosco. Nos abençoou demais aí. A gente espera vocês em uma outra oportunidade, tá bom? Obrigada. Você que está aí em casa, obrigado também pela sua companhia. Espero que você tenha aí aprendido, né?
Leia em casa aí depois aí essas 3 histórias, né? Lá, a primeira história lá que a gente falou aqui do barco, né? Jesus acalmando a tempestade, lá em Marcos capítulo 4. Depois dá uma olhada lá também em Jó capítulo 1, né? O que aconteceu com ele. Depois lá no capítulo 19, como que ele enxergou isso, né? E também depois lá sobre a questão de entender pela Bíblia por que as coisas acontecem. Lá em Lucas capítulo 24. Tenho certeza que você irá crescer no relacionamento com Deus, você irá ter mais condições de enfrentar o viver, que não é fácil. Eu sei, passo pelas mesmas coisas que você passa em casa. Mas quando você tem confiança em Deus, você está baseado na palavra de Deus, quando você tem uma macrovisão aí do que rola de verdade, essa guerra que a Maria falou, a guerra cósmica, né? A gente está no meio de uma guerra, né? Você vai entender por que isso acontece e você vai poder ajudar outras pessoas. Através aí do seu testemunho, você pode abençoar e ajudar outras pessoas a enfrentarem as dificuldades com a mesma fé, com a mesma esperança, com a mesma paz que você pode ter também. Deus abençoe você. Na semana que vem, aí vamos continuar aprendendo sobre o relacionamento com Jesus. Você vai entender, e agora o que eu faço? A gente vai aprender sobre como testemunhar, sobre tudo para as pessoas sobre Jesus. Deus abençoe você. Esperamos você aí numa próxima oportunidade. Até logo. Tchau. Tchau. Thank you.